Sejam todos bem-vindos ao canal Neutranet Cinema, e hoje vamos fazer uma contagem regressiva para escolher os 20 carros mais durões dos filmes Velozes e Furiosos. Para esta lista, vamos olhar para os veículos desta franquia de ação que deixaram impressões duradouras, principalmente por causa de como eles são radicais, já que alguns desses carros aparecem em cenas essenciais nos filmes. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, e claro, se gostar do vídeo já deixa seu like. 20ª posição, Plymouth 1970. Este carro teve uma conotação um pouco triste, pelo menos por um tempo. Cronologicamente falando, o Plymouth aparece pela primeira vez no quarto filme, onde Letty Ortiz é supostamente assassinada por Fênix Calderon. Felizmente, foi confirmado em Velozes e Furiosos 6, que Letty conseguiu escapar do veículo antes que ele explodisse. E uma coisa boa também, porque não quereríamos associar um muscle car tão elegante com a morte de um de nossos personagens favoritos. Antes de todo esse drama anterior acontecer, lembramos com carinho que Dominique Toretto fez uma participação especial com esse carro, no final de Velozes e Furiosos 3. Nosso carinho foi recompensado quando pudemos ver a conclusão daquela cena em Velozes e Furiosos 7. Décima nona posição, Lexus LFA 2011. O Lexus LFA é apresentado apenas em uma única cena, mas mesmo assim o torna memorável. Depois que a gangue consegue escapar com sucesso depois do roubo no Rio de Janeiro, vemos trechos do Felizes para Sempre de cada personagem. Pelo menos até a próxima aventura, claro. Han e Gisele são vistos no Lexus acelerando pela Alemanha, com a Gisele no colo do Han, enquanto eles se beijam. Deixando de lado as práticas perigosas de direção, a cena é totalmente cativante, já que vimos ao longo de todo o filme. Os dois discutem destinos possíveis, com Han optando por trocar Tóquio por Madrid. Onde quer que eles fossem em seguida, eles certamente chegariam na cidade em grande estilo com esse carro. 18ª posição, Acura NSX, 2003. A irmã do personagem principal Dom, Mia Toretto definitivamente não consegue a mesma quantidade de tempo de cena ao volante, mas aqui ela definitivamente prova sua influência. Depois que Dom é capturado e condenado a 25 anos de prisão, a tripulação nem espera que eles o prendam para libertá-lo. O quarto filme termina com a equipe se posicionando para interceptar o ônibus da prisão de Dom, e Velozes e Furiosos 5 começa imediatamente depois. Mia atira com o NSX direto para o ônibus, forçando-o a desviar e dando a Brian um ângulo de que ele precisa para tombar o ônibus. Se realmente acreditamos que não houve vítimas, o importante é que eles salvaram Dom. 17ª posição, Mitsubishi Lancer Evolution 7. Mais velozes e mais furiosos, definitivamente teve os carros mais coloridos da série, e o Lancer Evolution 7 não é exceção. Servindo como veículo emprestado para Brian, enquanto trabalhava disfarçado para o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos, o Lancer tem muitas oportunidades de ficar bonito em cena. Primeiro Brian demonstra alguma direção arrogante, mas precisa, durante a corrida de testes para ficar bem com o traficante Carter Verone. Em seguida, ele participa de uma corrida de revezamento. E por último, Brian lidera uma perseguição infernal contra o departamento de Miami. O Lancer é infelizmente apreendido no final, mas felizmente Brian não estava ao volante no momento. 16ª posição, McLaren 720S 2017, Hobbs e Shaw. Se a série de filmes Carga Explosiva nos ensinou alguma coisa, é que Jason Statham vai sempre dirigir um carro potente. Essa tendência continua neste spin-off de Velozes e Furiosos, onde Deckard Shaw usa para fugir de Londres com sua irmã e seu parceiro Hobbs. O interior pode ser um pouco apertado, mas isso só vai acontecer quando você estiver viajando com o The Rock. Com o vilão Bristol Lowry, ciberneticamente aprimorado e outros agentes em perseguição com motocicletas, Shaw tem que utilizar algumas manobras rápidas para escapar impunes. Bristol pode ter mostrado a Deckard com semi-acrobacias duplas,
mas ainda achamos que o McLaren é mais legal. E DK depois prova que o carro esportivo vence a motocicleta todas as vezes. 15ª, Lamborghini Murciélago LP 640. A equipe deveria trabalhar com o FBI com mais frequência, porque eles sempre parecem ter alguns passeios agradáveis. Embora Roman tenha sido inicialmente proibido de usar o Lamborghini na cidade de Nova York, ele finalmente teve a chance na tundra russa. Temos quase certeza de que um terreno gelado não é o que o fabricante tinha em mente. Entretanto, Roman aterrissa firmemente na água. Antes que ele tivesse um momento para derramar uma lágrima de tristeza, ele é prontamente jetado de seu assento. Felizmente, o Lamborghini continua vivo na forma da porta do lado do motorista, que Roman usa como um trenó, um escudo e, finalmente, como uma arma. Décima quarta, Ford Escort MK IRS 1600, 1970. A maioria dos carros nos filmes de Velozes e Furiosos são mais ou menos esguios, mas Brian faz com que funcione da mesma forma neste carro de rally vintage. Inicialmente comprado por Ted em um leilão de Londres, o Escort mais tarde consegue um papel de protagonista, e indiscutivelmente o melhor do filme. Enquanto a equipe de Owen Shaw procura interceptar um comboio em uma rodovia espanhola, nossos protagonistas estão lá para intervir. Há apenas um problema. Com o flashback de Roman correndo o risco de ser comido pelo tanque, Brian garante que Roman tem espaço para pular ao abandonar o carro. Com o flashback destruído agora amarrado ao tanque, Brian usa o corpo volumoso do Scott para levantá-lo e fazer uma boa âncora, levando a um momento de destaque. 13ª, Nissan Fairlady Z. Vilões do filme nunca pareceram tão bons quanto atrás do volante desses bad boys. O carro do Drift King Takashi, o Fairlady Z, causa uma impressão precoce no personagem principal Shane Boswell, em uma corrida de drift de garagem. Mesmo assim, Shane continua sendo um espinho para Takashi, já que ele e seu ajudante Morimoto, também em um Fairlady Z, perseguem os protagonistas pelas ruas da cidade. Na mesma perseguição que levaria à infame suposta morte de Han, também Morimoto e seu Fairlady Z encontram um fim definitivo. Porque nenhum clímax seria completo sem outra corrida de drift. Shane e Takashi deixam tudo sobre a mesa, mas desta vez, Shane prova que há um novo rei do drift. 12º, Dodge Challenger RT, 1970. Visto pela primeira vez na corrida de teste organizada por Carter Verone, e propriedade de Darden, este carro mais tarde é conquistado por Roman e Brian, quando eles decidem que precisam de mais modificações. Graças a uma garrafa meio vazia de NOS, posicionada sob o banco do passageiro, o Challenger oferece uma das cenas mais famosas e citáveis da franquia, quando Roman ejeta seu passageiro para fora do carro. Com uma impressionante cor laranja queimado, este carro é difícil de perder, e com certeza se destaca em qualquer configuração. 11º, Chevrolet Corvette Grey Sport Stingray, 1966. Este carro pode ter apenas um pouco de tempo na tela, mas certamente causa uma grande impressão. Dom e Brian estão com problemas enquanto estão a bordo de um trem em movimento. Dom rouba o Corvette Grey Sport e o leva para fora do trem com uma aterrissagem forçada, mas rapidamente recupera o controle, mostrando o manuseio e velocidade impressionantes do veículo. Dom alcança Brian, que pula para dentro do Corvette, antes que o carro que ele está segurando seja totalmente demolido. Infelizmente, sem nenhum outro lugar para ir, é uma viagem curta, já que o carro voa do penhasco. Mesmo assim, saiu em grande estilo, tornando-se uma das cenas mais icônicas da história da franquia. 10º, Mitsubishi Eclipse GT, 1995. A franquia Velozes e Furiosos foi inicialmente construída com base nas corridas de rua, e foi aqui que tudo começou. Procurando se infiltrar na gangue de Dom, o policial disfarçado Brian entra no Eclipse Super Sexy em uma corrida contra Dom e dois outros pilotos. Brian está talvez um pouco ansioso demais para usar o NOS, já que da primeira vez,
um estouro domina e o deixa em parafuso, colocando-o em último lugar. O Eclipse agora é dele. Dom faz questão de assar Brian na linha de chegada. Infelizmente, o evento é interrompido pela polícia. Brian salva Dom da captura, mas os dois logo se encontram no território rival de Johnny Tran, que metralha e destrói o Eclipse. Parece que agora, Brian deve a Dom um carro novo de 10 segundos. Nona posição, Flip Car, também conhecido como carro rampa. Owen Shaw e sua equipe são durões, basta olhar para os veículos de aparência maluca que eles usam. Em termos de design, este carro é um verdadeiro Frankenstein. Apesar de sua aparência minimalista e utilitária, o carro pesa impressionantes 3.900 libras. O que realmente diferencia este veículo é a rampa na extremidade dianteira, que possui uma aba, ativada com o clique de um botão, para enviar os carros para os ares. Vemos a devastação de que é capaz quando Owen Shaw foge da lei nas ruas de Londres, dirigindo de frente para a polícia e os lançando para os ares, criando obstáculos para os perseguidores que lutam para evitar os destroços no ar. Oitavo, Koenigsegg CCXR, 2010. Quando você é um milionário, adora carros e pode pagar qualquer coisa que quiser, faz sentido comprar um carro incrivelmente raro. Roman faz exatamente isso, exibindo seu doce passeio e o status exclusivo que isso traz para seu amigo Ted. É com muita satisfação que ele afirma ser o único do hemisfério ocidental a ter um. Ted diz a ele que na verdade são dois, e na verdade, ele é o cara que tem o outro. Sétimo, Plymouth Barracuda, 1970. Se há uma coisa que vai despertar a memória de um personagem de Velozes e Furiosos, é ganhar uma corrida. Dom percebe isso em Velozes 7, ao levar uma Letty com amnésia a uma corrida de rua. Confiante, Letty vencerá um Audi R8 em particular, Dom a deixa usar o Barracuda contra ele. As lembranças começam a fluir de volta para ela, mas não são exatamente felizes. O Barracuda mais tarde reaparece na loucura que é o final, quando Letty leva Hansen pelas ruas de Los Angeles, enquanto ela tenta encerrar o programa Óleo de Deus. Antes que isso aconteça, no entanto, eles ficam um pouco assustados quando um drone os atinge. Felizmente, Hobbs está lá. Sexto, W Motors, Lycan Hyper Sport. O destino deste lindo carro da W Motors é devastador. É a propriedade de um príncipe de Abu Dhabi e reside em um arranha-céu. Sim, nós sabemos, é caro e raro, mas ainda assim, um carro como esse precisa ser dirigido. Escapando de Shaw, Dom entra neste automóvel elegante, que é um desvio extremo dos muscle cars habituais que ele dirige. Infelizmente, não há muito espaço na cobertura para o Lyca abrir suas asas, mas ele surpreende de outra forma, sendo empurrado para fora de um prédio e para dentro de outro 2 vezes, antes de bater no chão. Quinto, Ford Mustang Fastback, 1967. Este Ford Mustang aparece em Tokyo Drift, e é originalmente propriedade do pai de Sean. Após a morte de Han, Sean traz aquele velho Mustang à vida, instalando um motor GTR RB26, resgatado do Nissan Silvia que ele dirigiu, e que foi destruído em uma corrida anterior contra Takashi. Foi uma visão estranha para os telespectadores, vê-los colocar um motor japonês em um muscle car, mas isso cria um inferno de uma máquina de velocidade customizada. Sean vence a corrida, e é proclamado o novo rei do drift. Quarto, Mazda RX-7 da Veilside, 1997. O som deste carro é incrível. Também é incrivelmente bonito e, o mais importante, incrivelmente rápido com um kit corporal extremamente caro. É apenas um dos vários carros que Han usa para percorrer as ruas de Tóquio. Não podemos deixar de ficar um pouco nervosos quando Han usa para ensinar drift a Sean, mas felizmente, Sean não o detona como faz com o Nissan Silvia, provando no processo que está se tornando um piloto competente. Os telespectadores sentiram 2 perdas, quando o carro foi desossado por aquele Mercedes S-Class. Terceiro, Toyota Supra MK4. Como não falar do carro de Brian no filme que deu início a tudo?
Ele deve a Dom um carro de 10 segundos, e é este carro. Com um novo motor e um novo exterior, com certeza, ele ganha muitas corridas para Dom. No final do filme, Dom descobre sobre a ocupação real de Brian. O Charger de Dom e o Supra de Brian se enfrentam. Ambos evitam ser destruídos por um trem, mas o Charger é atingido por um caminhão. Brian então dá a Dom as chaves do Supra para escapar. Segunda posição, Nissan Skyline GT-R R34, 1999. Este é o carro com a assinatura de Brian, e facilmente um dos carros mais icônicos da franquia Velozes e Furiosos. Aparecendo pela primeira vez no Prelude Turbo Charger, antes do segundo filme, Brian faz um trabalho de pintura, antes de usá-lo em várias corridas. Infelizmente, Brian é pego após terminar uma corrida graças a um arpão de pulso eletromagnético disparado no GT-R, e o carro é apreendido após sua prisão. É uma pena que o carro não tenha mais tempo na tela, mas Brian iria dirigir mais o Skyline na série. Antes de revelarmos nossa escolha principal, aqui estão algumas menções honrosas. Chevrolet SS, Velozes e Furiosos 4. Ford GT40, Velozes e Furiosos 5. Honda S2000, Velozes e Furiosos 1. Mitsubishi Lancer Evolution 9, Velozes e Furiosos 3. E na primeira posição, Dodge Charger RT, 1970. Este é o carro com a assinatura de Dom Toretto, indiscutivelmente o mais reconhecível da série também. Dom tem uma conexão com ele, já que foi de seu pai antes dele, com os dois trabalhando juntos quando Dom era apenas uma criança. Talvez seja por isso que ele continua voltando a usar este carro, não importa quantas vezes o Charger seja destruído. Ao longo da franquia, o carro passou por várias iterações e mudanças. Quem pode esquecer a versão off-road de Velozes e Furiosos 7? Quando a equipe precisa de carros diferentes no sexto filme, Dom, é claro, escolhe outro Charger, o Daytona. Vocês gostariam de ver mais curiosidades dos filmes Velozes e Furiosos? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!